Olá, eu sou a doutora Larissa e eu vim dar para vocês hoje orientações sobre hidratação nesse tempo seco, né? A gente vem percebido quanto que, principalmente crianças e idosos, sofrem com o ressecamento do ar, o quanto a gente pena nesse tempo que judia, né, o Mato Grossense. Todo setembro, né, agosto, setembro, outubro, até as primeiras chuvas. Bom, mas o que é importante vocês saberem em relação à hidratação? É importante que vocês tenham consciência de que neste período de tempo seco, em que as umidades elas oscilam entre 20% e 40%, que as nossas vias aéreas, né, tanto laringe, faringe, narinas, elas precisam ser umidificadas, porque elas são as principais acometidas pelo ressecamento. De quebra, a gente acaba perdendo um pouco da imunidade, porque o tempo seco é mais propício para colonização de fungos, né, vírus e bactérias. Não só colonização, mas propagação também. Então, os ambientes são mais aglomerados, tem mais tendência das pessoas ficarem doentes de maneira mais comum. Então, um dos motivos é a gente estar ingerindo água para fluidificar essas vias aéreas e também fazer a utilização dos vaporizadores, dos umidificadores de ar, que pode ser via o vaporizador que a gente sabe, da maquininha, mas pode também aquela velha dica da bacia de água, de você dormir e colocar uma toalha molhada. Eu falo que aqui em Cuiabá a gente vai ficar com ela esturricada, né, em muito pouco tempo. Mas são alternativas, umidificador, alternativa toalha, alternativa o balde, né, e a gente tornar esse ambiente um pouco mais fresco, evitar as saídas, né, principalmente atividade física entre as 10 da manhã e as 16 horas, que são períodos de pico, né, do sol, em que as temperaturas ficam mais altas, então a transpiração nossa, ela evapora muito mais rapidamente, e a sensação de calor, né, principalmente de temperatura corporal, ela aumenta. Então, aumentando as chances de hipertermia, que é um aumento da temperatura corporal, não é febre, tá? Então, a hipertermia, ela pode causar danos importantes à saúde, ela pode causar danos irreversíveis, inclusive, por conta do metabolismo do sódio, né? Então, a gente precisa cuidar. Cãibras em excesso, perda da consciência, confusão mental, né, dores em específico, e a gente fala muito isso para atividade física, né, onde a gente vê mais os problemas acontecendo relacionados à temperatura e à umidade do ar, né. Outra coisa que é super importante da hidratação é a gente cuidar do intestino. O nosso intestino, ele faz uma função importantíssima de excreção dos metabólitos que o nosso corpo produz. E a água, ela é de extrema importância, porque a maioria da água, ela é absorvida na porção principal, né, na porção primária do intestino, na primeira porção do intestino. Então, quando a gente ingere água, a gente acaba aumentando, fluidificando esse bolo fecal, né, melhorando com esse bolo fecal mais fluido, o movimento de peristalse intestinal, que é o movimento do intestino, né? Então, você consegue ter um trânsito intestinal para evacuações mais cíclico, pelo menos. Lembrando também que a ingestão de fibras, elas aumentam a absorção da água, né, no intestino, e elas melhoram também esse bolo fecal. Então, o que a gente tem que pensar? Que quando a gente ingere mais água, a gente melhora esse bolo fecal, a gente consegue excretar mais essas toxinas e ficar menos inflamado, né? Fora que você diminui a chance de ficar constipado, de ter risco de fissuras, hemorroidas, desconfortos na hora da evacuação. Outra coisa que a gente tem que lembrar que é super importante em relação à ingestão de água é que nesse período a quantidade de água ingerida, ela deve ser maior do que a ingestão de água habitual. Então, se você fez um cálculo, por exemplo, entre 25 e 30 ml de água, você tem que fazer um cálculo com 35, 40 ml de água por quilo de peso,
né? Então, se a gente for considerar uma pessoa de 100 quilos, ela vai precisar ingerir 3 litros, se a gente considerar 30, e se a gente considerar 40, vai ser 4 litros dia, né? Isso sem a gente contar a atividade física. Então, a gente tem que ficar muito atento. A gente sempre aquela conta de 8 a 10 copos de água no dia, provavelmente vão ser aumentadas para uns 15, 16 copos num período de ressecamento intenso como esse nosso, né? Sempre que puder, tá fazendo inalações com soro fisiológico ou umidificando o globo ocular, é importante também por conta do ressecamento. E as irritações mais intensas por conta de fuligem, os ardores importantes, devem ser avaliados por um colega. Qualquer sintoma respiratório, principalmente em idosos e crianças, devem ser avaliados, porque são os extremos de idade em que sentem muito essa oscilação de temperatura e de umidade sem falar, né? O idoso tem a percepção da sede diminuída, então tem que estar ofertando sempre água para o idoso, e a criança também muitas vezes não pede ou fica brincando muito, né? São mais propensas a doenças respiratórias, bronquite, asma, enfim, nesse período. Então, hidratar bastante, está sempre oferecendo água. Ah, mas se não quiser água, aí você oferta uma água saborizada, você oferta os sucos, né? Em último caso, com uma maior quantidade de água, dá preferência para as frutas mais suculentas, para as verduras, que, né, tem uma quantidade de água, e aí, em último caso, oferecer o suco. A gente sempre preconiza por conta da quantidade de açúcar, as frutas que são mais ricas em água, para optar pela hidratação desses dois extremos de idade. Espero que vocês tenham gostado. Andem com uma garrafinha de água, façam a continha aí de quanto que vocês precisam na hidratação diária e mandem ver na água, porque não podemos ficar desidratados. Inclusive pele, rosto, tônus de pele, a pele fica mais envelhecida, fica mais enrugada, piora aquele turgor da pele. Então vamos cuidar bastante da hidratação pra gente passar por esse tempo de seca bem.